Oi você, tudo bom? Eu sou a Jess, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Veda. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a verdade sobre nós da Amanda Grace. Foi um livro que eu li alguns anos atrás, eu acho que já deve ter uns 3 anos atrás. E foi um livro que eu gostei muito, embora seja um pouco diferente do tipo de romance que eu tô acostumada. Aqui a gente tem um casal que deu errado, a gente tem um casal que não termina junto. E isso é bem diferente do que eu tô acostumada, porque eu sou acostumada a ler romances que os protagonistas ficam juntos, que tem o casal que fica junto, que enfrenta as dificuldades, que enfrenta as barreiras e fica junto. Não é o caso desse livro e bora lá entender por quê. É o dia da faculdade e a nossa protagonista, que se chama Madeline, entra na sala e dá de cara com o professor de biologia Benedict. Logo de cara ela já se interessa pelo nosso protagonista e ele por ela. Algo que já não é muito conveniente por conta da relação professor-aluno. Só que isso se torna ainda mais inconveniente porque a Madeline tem apenas 16 anos. Ela está participando de um programa para alunos super inteligentes, ela é muito inteligente e ela acabou entrando nesse programa por pressão dos pais delas e dos professores. Ela entrou nesse programa e está lá apenas como espectadora, vendo como é que funcionam as primeiras aulas da faculdade. Ela tá achando maravilhoso o lugar que ela tá, com gente que pensa como ela, né? Porque ela tem um pensamento muito avançado, muito na frente. Só que ela continua tendo 16 anos e isso é um empecilho ainda maior. Porque, como todo mundo sabe, esse tipo de relacionamento entre uma pessoa maior de idade e outra não é bem complicado e é proibido por lei. Os dias vão passando e nosso casal vai se aproximando, vai se conhecendo, vai se apaixonando. E a Madeline comete um erro. Ela não conta para o Benedict que tem 16 anos, porque ela sabe que se contar pelo pouco que ela conhece dele, que ele é um homem de uma índole muito boa, ele é um homem que conversa muito com ela, um homem incrível. É impossível você não se apaixonar pelo personagem do Benedict, ele é maravilhoso. E ela opta por não contar. Burrice adolescente, né, gente? Porque esse erro dela causa muito problemas para esse casal e principalmente causa muitos problemas para o Benedict, porque como você sabe, ele que é o adulto maior nesse caso e além de tudo ele é professor dela, então ele poderia ter usado dessa coisa de professor-aluno para se aproximar dela, coisa que lendo o livro a gente sabe que não aconteceu. O que pegou nesse livro foi a forma como a Madeline levou as coisas, a forma dela não contar. Ela saiu inventando mentira em cima de mentira, coisa em cima de coisa, inventando coisas sobre a vida dela. E o Benedict acreditando em tudo que ela falava, porque ele acreditava nela, ele gostava realmente dela. Ele enfrentou coisas que ele não podia, porque ele era professor dela e não podia ficar com ela. E eles assim se encontravam escondidos e estavam ali juntos. E a gente via que o sentimento era verdadeiro. Até que o dia que ela resolve que vai sair com o Benedict, ela resolve que vai passar uma noite com ele. Sem contar pra ele que é menor de idade, sem contar pra ele que tem 16 anos. Ela arma um plano com a melhor amiga dela pra ir pra lá, pra esse lugar. Bem coisa adolescente mesmo, que faz as coisas sem pensar, que faz as coisas sem nem pensar nas consequências do que poderia vir a acontecer. Já no meio do caminho, ela percebe que esqueceu o celular em casa. O que é que ela faz? Volta pra pegar? Não, ela vai embora sem o celular. E aí a mãe dela pega esse telefone celular e encontra uma foto dos dois. Na hora, ela se lembra que ele é o professor dela e isso cai como uma ficha pra ela, assim, as coisas que estavam acontecendo, as mentiras que ela contou. A mãe dela sai disparada pra casa da melhor amiga dela, que ela disse que estaria lá. Ela não está lá e a melhor amiga acaba tendo que contar pra ela onde é que ela estava e o que é que estava acontecendo. Isso, o nosso casal tá tendo uma noite incrível, uma noite linda, uma noite mágica. O Benedict é maravilhoso, ele é super carinhoso, é super gentil com ela. Ela também tá muito apaixonada por ele. É fofo de ver e chega a partir o coração você saber o que é que vai acontecer, porque a gente sabe que vai dar merda. Só que a gente fica assim com o coraçãozinho bem pequenininho, porque lá no fundo eu queria que esse casal funcionasse, eu queria que esse casal desse certo. Mas infelizmente não deu, porque uma coisa que começa baseada numa mentira, como começou, não tinha como dar certo de jeito nenhum. Assim que a coisa acontece, que eles têm a primeira vez dele, que tudo isso acontece, que a nossa protagonista ela vai no banheiro, eu não lembro se ela vai tomar um banho, fazer alguma coisa, eu não lembro, realmente não lembro o que acontece. E aí ela pede pra ele pegar uma coisa na bolsa. E aí quando ele vai pegar uma coisa na bolsa dela, ele pega a identidade dela. E aí quando ele pega a identidade dela, ele vê a data de nascimento dela e descobre a idade da nossa protagonista.
E, gente, a reação que ele tem é como se ele tem um embrulho no estômago, ele começa a vomitar ali na frente dela, depois daquela noite maravilhosa, ele começa a vomitar. Você vê que ele realmente não iria ficar com ela se soubesse que ela tinha 16 anos. E aquilo cai pra ele como se fosse uma bomba, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que pensar. Eles têm uma briga muito feia, porque ela mentiu, porque ela escondeu a verdade dele. E nesse meio tempo a mãe dela já tinha entrado em contato com a polícia, já sabia onde eles estavam, e daí a polícia chega lá e, obviamente, o que acontece? Prendem o Bennett porque não tinha outro jeito. Levam ele preso e aí vem a questão dos... As advogadas entram no meio, ela vai lá, dá depoimento, libera ele e tudo mais. Ele acaba perdendo lá o negócio para poder dar aula naquela faculdade, ele não perde tudo, mas ele não pode mais dar aula ali. Ele perde o emprego, ele vai embora. E ela fica completamente arrasada porque ela vê o mal que ela causou pro Bennett, porque não foi um mal que ela causou só pra ela causou um mal enorme pra ele. Ele ganhou fama dentro do lugar, tudo aconteceu com ele e ela sabendo que ele era inocente, ela sabendo que ele não tinha culpa nenhuma daquilo, mas naquela situação ninguém queria entender, ninguém queria saber se ele tinha ou não tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo. E aqui a gente vê o lado do Bennett, que ele tá ali sendo condenado por uma coisa que ele, na verdade, ele não é culpado. Ele realmente, se teve alguém que manipulou alguém aqui nessa história, foi a Madeleine que manipulou ele. E isso foi de partir o coração. E aí o livro começa com ela escrevendo uma carta pra ele, se desculpando, contando os motivos dela e tudo mais, porque que ela fez isso, que ela se apaixonou, que com ele ela se sentia mais viva, que ela se sentia... Mas só que eu acho que ela poderia ter esperado. Ela poderia ter contado, poderia ter esperado um pouco mais, esperado os 2 anos que faltavam. Porque o Bennett, do jeito que ele gostava dela, ele iria esperar, eu tenho certeza. Só que aí o impulso adolescente, o calor da emoção, o calor das sensações, né? Das sensações novas, fizeram ela tomar decisões muito erradas. E aí depois de um tempo eles se reencontram lá, depois que tudo passou, mas aí a gente pensa, meu Deus, será que ele vai conseguir perdoar ela, que ele vai conseguir? Mas obviamente que não. O Bennett, ele foi muito magoado, ele foi muito machucado. Eu entendi os motivos dele de não voltar pra ela, de perdoar, de entender, mas de não voltar pra ela, porque eu acho que eu no lugar dele teria feito a mesma coisa. E acabou que sendo um livro que, mesmo sendo tão triste, uma história tão... um relacionamento que não funcionou, foi um livro que me ensinou muito, foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu lembro que quando eu li ele bem rapidinho, porque é uma história que te prende, você fica querendo saber o que é que vai acontecer. O casal é maravilhoso, é muito fofo. A Madeleine realmente toma muitas decisões erradas, toma muitas decisões que eu não tomaria de jeito nenhum. Mas você meio que entende o lado dela, aquela coisa de nunca ter se sentido amada do jeito que ela se sentiu com o Bennett. Infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu com ele, o que me deixou muito triste. Mas o nosso protagonista, ele é forte, ele é um homem forte, ele deu a volta por cima, ele recomeçou a vida dele. E tem uma parte do livro que define muito os impulsos da Madeleine, que se define muito assim, como ela é, aquela coisa de adolescente mesmo, de decidir ali e vai e pronto. Eu vou ler agora pra vocês. Porque aquele foi o momento em que tudo mudou. O ponto sem retorno. O momento em que olhei para você e pulei do precipício, sabendo que jamais voltaria, que jamais desistiria dos meus sentimentos. E foi essa motivação dela, foi esse não desistir dos sentimentos dela que acabou fazendo com que ela tomasse tantas decisões erradas. E aí ela tenta se justificar ao longo da história, ela tenta se justificar ao longo da carta que ela escreve para ele, ela tenta se justificar. Quando ela fala assim: tenho certeza de que não sou a única pessoa na história do universo que leu tanto nas entrelinhas a ponto de acreditar que algo está crescendo e se construindo, mesmo que não se admita. E aqui, de fato, estava acontecendo algo entre eles dois, porém estava acontecendo algo com um contexto diferente para cada um. Para o nosso protagonista, né, para o Bennett, estava acontecendo dele estar se apaixonando por uma aluna ali, se envolvendo com a aluna, mesmo sem poder, mas gostando das qualidades dela, do jeito que ela fala. E pra Madeleine estava acontecendo de que ela queria aquele amor pra ela, ela queria aquele sentimento dela, mesmo ela sabendo que ela não podia, mesmo ela sabia que ela não tinha chance. E ela optou por mentir pra conseguir aquilo que ela quer. E por último tem um trecho que define muito esse casal. Foi assim conosco. Um dia éramos 2 pessoas separadas,
No seguinte, nos esbarramos e nenhum de nós dois teve a menor chance. Porque foi assim com eles, foi assim com esse casal. Acho que na verdade nenhum dos dois teve a menor chance, né? Quando o sentimento chega, acho que a gente não tem chance nenhuma quando vem desse jeito que veio pra eles. E é muito triste saber que eles não ficaram juntos, mas eu realmente entendo o lado do Bennett, eu realmente entendo porque ele tomou essa decisão. Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, indicando esse livro maravilhoso. Se vocês tiverem a chance de ler esse livro, leiam, porque ele traz ensinamentos muito grandes sobre as suas escolhas, sobre as consequências das escolhas que você faz por impulso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha no vídeo, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo desse Veda. Me segue lá nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. Um super beijo no coraçãozinho de vocês e até amanhã com o próximo vídeo.